Olá, você que me assiste, Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus. Aí eu quero orar com você, mas quero deixar o título da mensagem de hoje para você, que é: eles somente colheram o que semearam. Eles somente colheram o que semearam. Vamos orar? Deus Santo, no nome de Jesus, bendito, exaltado, poderoso, santo, amoroso, Deus, lembrado em toda a terra, com as suas maravilhas, com os seus feitos, com a criação desta beleza de lugar, desta natureza linda que o Senhor criou. Eu e esta pessoa que oramos ao Senhor agora, esta pessoa que assiste este vídeo, juntamente comigo oramos ao Senhor, te engrandecendo pelo segundo dia da semana, e agradecemos ao Senhor porque o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, por isso te agradecemos, te louvamos e te exaltamos no nome de Jesus, sabendo que toda sorte de bênção virão sobre nós, porque o Senhor é Deus abençoador. Muito obrigado por poder orar assim, eu e ela, no nome de Jesus. Amém. Que Deus continue nos abençoando. Eles somente colheram o que semearam. Vamos ler a palavra de Deus, que está em Juízes, capítulo 9, o versículo 50, o 56 e o 57. No versículo 50 diz assim: Então Abimeleque foi a Tebes, e a sitiou e a tomou. 56 diz assim: Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando os seus 70 irmãos. E o versículo 57 diz: Como também todo o mal dos homens de Siquém, ou que os homens de Siquém fez tornar sobre a cabeça deles. Assim a maldição de Jotão, filho de Jerubaal, veio sobre eles. E qual era a maldição? Era uma condicional que Jotão disse a eles: se vocês fizeram bem, matando 70 filhos de Jerubaal, o que vocês ajudaram a Abimeleque, que ele seja feliz com vocês, e ele seja feliz com vocês e vocês com eles. Mas se fizeram mal, a ira, o ódio de um se virará contra o outro, e vocês se consumirão. Jotão deu uma palavra linda. Quero lembrar a você que Jotão significa Deus é perfeição, ou Deus é perfeito. Jeová é íntegro, isso significa o nome dele. Eles somente colheram o que semearam. Bom, entendemos então que Abimeleque foi muito da parte dele uma falsa felicidade, mas ele se sentiu com muito sucesso ao ter destruído Siquém. Quero lembrar a você também que ele não só destruiu Siquém, mas como foi lá na torre, lá na casa de Baal-Berite, que era uma torre de segurança para eles, e ele então colocou seus homens para tirar madeira junto com ele e incendiou aquela torre, matando entre homens e mulheres 1000 pessoas incendiadas. Abimeleque fez a Siquém o terror e fez a esta torre de Siquém, a casa de Baal-Berite, um inferno em vida. Ele então acabou com os habitantes de Siquém. E eu quero lembrar a você que aqueles homens que seguiam Abimeleque não eram de Siquém, eram homens rebeldes, mercenários que ele conseguiu angariar para criar um exército para rebelar contra Siquém, porque ele estava odiando ao extremo Siquém por tê-lo traído, a cidade o traiu. Então ele decidiu destruir completamente aquela cidade, mas atrás disso estavam as mãos de Deus, que deu ordem ao espírito maligno para ir ali criar uma contenda tremenda que redundou em tamanho ódio. Mas o que aconteceu com Abimeleque de ter dirigido-se a Tebes?
Tebes era uma cidade que estava a 18 quilômetros de Siquém, ao nordeste de Siquém. Uma cidade, então, que estava ali e que não tinha nada a ver com aquela confusão, com aquele problema, com o envolvimento de Abimeleque contra os filhos de Jerubaal. Não ajudaram a Abimeleque a matar a nenhum dos filhos de Jerubaal, não ajudou Abimeleque nem tampouco a se promover rei. Mas o que acontece é que ele, Abimeleque, possivelmente imaginou que ele não tivesse consumido a todos de Siquém, que alguns pudessem, até mesmo aqueles que fugiram para a torre e ele os matou, ele entendeu que alguns pudessem ter fugido para Tebes, porque Tebes era a cidade próxima, e talvez Tebes fosse uma cidade acolhedora. O que aconteceu é que ele então diz: não, eu vou lá e vou matar, não vou deixar nenhum vivo. O ódio consumia de forma assustadora. Abimeleque agora se sentia um Deus, claro que é um Deus falso, mas ele se sentia um Deus capaz de decidir e de fazer o inferno, fogo queimando vivos aqueles que fossem seus inimigos. Só que isso compete só a Deus. Só Deus pode lançar a alma do homem e o ímpio no inferno. Ninguém mais pode lançar o homem no inferno a não ser Deus. O que ocorre é que então Abimeleque se sente agora um Deus. Os líderes, os poderosos, eles pensam dentro deles que eles são deuses. E que nós, os normais, as pessoas mais simples, têm que reverenciar a eles, têm que se dobrar a eles. E não foi assim com Roma e com Nero, o imperador de Roma, que incendiou Roma porque ele queria botar culpa em alguém que era os cristãos, que não o tinha como a divindade. E ele queria ser tido. O imperador é uma divindade. Herdaram isso lá dos faraós do Egito, porque os faraós do Egito se sentiam divindades, se sentiam deuses. Então agora Roma também quer que eles sejam considerados os imperadores divindade. Mas os cristãos de verdade não aceitam isso. Os cristãos de verdade não idolatram a santo, a ídolos, a ninguém. Os cristãos de verdade adoram a Deus, somente a Deus. Os cristãos de verdade não rezam, não oram a santos, porque eles sabem que só há um mediador entre Deus e os homens, só Jesus Cristo, o Santo de Deus. Este pode mediar as causas, mas Roma queria implantar o sistema de que havia divinos na terra e que podiam sim serem pequenos deuses intermediando o homem a Deus, e que o homem deveria prestar reverência a ele, como herdou, infelizmente, a Igreja Católica Apostólica, e por ser romana, herdou isso de Roma: divinizar, canonizar pessoas para que elas se tornem santas, como fizeram com muitos santos. Se fosse tão somente a Igreja Católica Apostólica e não tivesse essa infiltração romana, quão lindo seria o avançar dessa igreja. Mas Roma conseguiu dominar. E lá pelo século III, Roma conseguiu lavar a cabeça de muitos, implantando o seu sistema, e que no século IV chegou até lá na reunião de Éfeso, e aí eles começaram então a entender que usar as pessoas que foram como modelos de vida, pessoas que foram diferenciadas na sua fé, que elas deveriam ser canonizadas. E isso veio para o mal da igreja, porque então a igreja colocou do lado de Jesus outros mediadores, como Maria, como Pedro, como João, como Paulo e etc., como se eles fossem honrados ao ponto de intermediar entre o homem normal e a Deus. E isso não pode. Não existe esta condição. Está somente em Jesus Cristo a questão de remediar. E quando você orar, o próprio Jesus ensinou: orando ao Pai, orem em meu nome. Não use outro nome, use o meu nome.
e então o que você pedir lhe será concedido, porque você estará usando o meu nome. Bom, ali estava Abimeleque. Ele se achava Deus, agora ele pode incendiar e matar. E ele então vai para Tebes. Tebes que não tinha nada a ver com o problema. E quando ele vai para Tebes, ele faz o mesmo, ele sitia a cidade. Mas eu acredito que quando aquele fogo se levantou na torre de Siquém, e foi aquela fumaça de corpos humanos, 1000 pessoas subindo até o céu, eu acredito que lá de Tebes, eles viram esta fumaça e sabiam que algum terror, sentiram que algum terror estava acontecendo em Siquém. E o povo já ficou alarmado. E ao aproximar então os mercenários de Abimeleque e sitiarem a cidade, o que aconteceu era uma pequena cidade. Era uma cidade que, como eu disse, deveria ser acolhedora, mas era uma cidade também que não tinha grande força. Tinha uma torre para servir de segurança. E o povo, então, daquela cidade correm para aquela torre. Acredito que não tiveram tempo de botar as mãos em armas, mas cada um levou o que pôde rápido para aquela torre, porque não sabiam quanto tempo iriam ficar ali. Talvez não tivesse tido a notícia que aquela torre de Siquém fosse incendiada, tivesse sido incendiada por Abimeleque. Só viram a fumaça, talvez. Mas correram para a torre, porque era o único local seguro. A cidade já estava cercada. E então, o que acontece é que Abimeleque faz a mesma intenção de aproximar da torre e ali incendiar também, temendo ele que tivesse ali uns siquemitas que fugiram de Siquém. Agora todos vão sofrer por terem acolhido os inimigos de Abimeleque que vieram de Siquém, mas não tinha ninguém de Siquém ali. A Bíblia diz que ele matou todas as pessoas de Siquém, mas ele não sabia. E o intento dele em ser Deus o fez marchar para lá. E agora tentar tomar uma cidade inocente, que não tinha nada a ver com os problemas dele e de Siquém, e nem estavam debaixo da maldição de Deus. A maldição de Deus estava sobre Abimeleque e Siquém. Aqueles que mataram, Deus estava vingando os filhos, 70 filhos de Jerubbaal. O que acontece é que então ele aproxima da porta. E a Bíblia diz em Juízes capítulo 9, versículo 55, que uma mulher, quando ele aproximou da porta da torre, uma mulher lança-lhe na cabeça uma pedra de moinho, uma certa mulher. Não tem nome como teve Jael, que fincou a estaca na cabeça de Sísera. Esta mulher é sem nome. Mas esta é uma mulher abençoada, com a mão direcionada, e talvez a única coisa que ela pôde carregar consigo, ouviu ali em algum lugar uma pedra de moinho. E teve a bravura, a coragem, coisa própria de mulher, que não usa de armas comuns, que não se arma para ofender a ninguém, mas nesta hora a bravura de mulher, de quem diz: eu posso morrer, mas primeiro eu vou atacar. E ela então lança-lhe da cabeça a pedra de moinho, que era uma pedra pesada. E a Bíblia diz que aquela pedra lhe racha o crânio. E ele, como todos os covardes, ainda ali, respirando seu último fôlego para morrer, ele diz ao seu escudeiro: arranca a tua espada e me traspassa, porque eu prefiro morrer na mão do meu escudeiro do que saia por aí que eu morri nas mãos de uma mulher, que uma mulher me matou. Orgulho, soberba de um homem totalmente tomado pelo diabo, com a idolatria a um Deus que eles chamavam de Baal, Deus da orgia, Deus da imoralidade. Deus que não se apieda, falso Deus, na verdade, que não se apieda dos seus que estão sendo queimados. Se ele fosse Deus, ele teria livrado aquelas 1000 pessoas do incêndio. Se ele fosse Deus, ele teria livrado os siquemitas das mãos de Abimeleque. Mas ele não é Deus. Baal não é Deus.
E o que lemos na história é que aqueles homens de Abimeleque, mercenários, já não tendo mais o que receber, já não tendo mais benefício nenhum por estar do lado de Abimeleque, vendo ali o falso rei, o falso Deus morto como um cão, como um indigente, eles o abandonam e voltam cada um para suas casas. Entendo que voltaram para outros lugares, senão Siquém, porque Siquém havia sido destruída e amaldiçoada por este dito rei Abimeleque, que morreu e não teve enterro digno, porque foi tentar atacar uma cidade inocente e por semear ódio não teve nenhuma consideração que lhe devia, porque são assim os tiranos, são assim os covardes. Eles serão, após a sua morte, esquecidos como seres humanos e serão lembrados como covardes, como cruéis, como pessoas que são ruins e querem o mal dos outros, como fez Nero para atacar os cristãos de verdade. E por quê? Porque os cristãos tinham suas reuniões secretas para adorar o seu Deus, e Roma tinha isso como conspiração. Por isso Roma disse o seguinte: se tenho que me curvar para que eles sigam, eu vou colocar neles as minhas heresias e eles terão as minhas marcas. E por isso colocou na Igreja Católica Apostólica Romana, com as heresias de Roma, com os cultos pagãos de Roma, com a idolatria de Roma, para manchar aquilo que Deus queria e quer estabelecer, que é um cristianismo autêntico, um cristianismo onde vai agradar a Deus. E assim a Bíblia diz que Deus se vingou tanto de Abimeleque quanto dos habitantes de Siquém por terem matado os 70 filhos de Gideão, de Jerubbaal. Eles pagaram com suas mortes, uns incendiados, outros mortos à espada, e este morto com uma pedra na cabeça por uma mulher que nem nome tem, mas uma valente mulher, que talvez fosse conhecida ali em Tebes como a mulher que libertou a cidadezinha de Tebes, por ter a bravura e a coragem que toca muito mais às vezes a mulheres do que a homenzinhos por aí, que faz as suas ciladas, as suas emboscadas, as suas armas para provarem que são alguma coisa. Aquela mulher nem registrado ficou o nome dela, mas a bravura dela ficou na história da salvadora da cidade de Tebes. O que Deus está trazendo a nós? Eles somente colheram o que semearam. Você e eu precisamos entender isso. Se nós andarmos com Deus, andarmos na sua luz, semearmos o amor, porque cristãos não usam armas para se defender, cristãos creem no poder de Deus, cristãos não vivem matando os outros por aí, como Roma incendiou a muitos cristãos, como as falsas religiões incendiaram a muitos cristãos, colocavam nas arenas para os leões comerem porque eram cristãos verdadeiros, colocavam o fogo neles porque eram cristãos verdadeiros. Se você for ler o livro Os Mártires da Fé, os mártires do cristianismo, você vai ver tanta atrocidade cometida por falsos religiosos, porque querem acabar com os cristãos. Mas os cristãos verdadeiros não se curvam a isso. Os cristãos verdadeiros não se deixam levar por opressão, por pressão. Os cristãos verdadeiros estão marchando para um lar na glória eterna, onde está Jesus, o nosso Senhor. E Ele nos deu o modelo e nos deu o exemplo. Ele morreu e ressuscitou. Então nem a morte pode nos assustar. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos poderão nos assustar ou nos roubar essa luz. Tem um hino que diz, pode até nos afastar da família querida, mas não vai nos afastar de Jesus. Que Deus abençoe você, te dê graça, te dê misericórdia, te dê paz, te dê amor, te dê entendimento nesta mensagem.
Eles somente colheram o que semearam. Que você semeie a paz, semeie o bem, semeie a alegria, semeie gozo e saiba que o teu nome está escrito no livro da vida. E se você não sabe disso, chama Jesus para entrar na tua vida e diz: Senhor Jesus, eu quero te servir, tu és o meu único mediador, minha única esperança, minha única torre forte e é o único que me livrará do fogo. Deus já usou a pedra angular, que é esse Jesus, para acabar com o teu inimigo e te fazer entender que você está nas mãos dele e que é ele que cuida de você. Colha o bem que você semeia e Deus te abençoará na vida eterna e você terá sempre o teu nome escrito no livro da vida, para quando Jesus manifestar para buscar os seus, você possa estar com ele em garantia. Ele é o Salvador da nossa cidade, da nossa vida, e ele nos garante uma pátria celeste. Deus abençoe você e família no nome de Jesus. Ainda dos meus pijamas, buscando a Deus, um grande abraço meu, Pastor Riva Martins. Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.